Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 do nosso livro, que é TCC, Teoria e Prática do Judith Beck. Lembrando que é a terceira edição, não pode ser a segunda, porque é muito diferente. Alguns pontos importantes para a gente pensar na TCC. Como a TCC, ela traz muito aqui no livro, e a gente sabe que a TCC é uma técnica estruturada, a gente tem que pensar assim, então eu preciso seguir à risca tudo que está ali, eu preciso fazer todos esses passos de acordo com o jeito que está ali, sem fluidez, às vezes, no nosso atendimento. Então, a gente tem que pensar que o livro, ele segue uma didática, e às vezes você não precisa ficar engessado no que está escrito ali. Você pode, dependendo do que o paciente traz para você, você pode, de repente, pedir um feedback para ele no início da sessão, o que está falando no livro, na didática do livro, para pedir lá no final. Então é isso, a gente precisa ter essa flexibilidade para personalizar isto. Então a gente não pode ficar tão preso, engessado, como se fosse um manual para seguir à risca. Então a gente não precisa, tem que cuidar com a nossa própria ansiedade, com o nosso medo, para não ficar ali preso em decorar o processo. Vocês vão ver que com o tempo, quanto mais pacientes vocês atendem, quem já atende muitos pacientes, o processo todo, essa estrutura vai ficando tudo muito mais claro e muito mais fácil, e você vai encaixando ali de acordo com o que o paciente traz. Então é muito importante que você domine tudo isso, que você tenha segurança, que atenda vários pacientes, para isso se tornar natural. O que vem com segurança, conhecimento e prática clínica, não tem outro jeito. Então, a gente não precisa decorar o que está escrito aqui como se fosse um manual. Eu tenho que seguir todas essas regras, deixar 5 minutos para isso, 10 para isso, 20 para isso. Não é isso, tem que ser um processo natural, né? Se a gente não tratar... Gente, por favor, desliga o microfone, me atrapalha muito aqui, atrapalha os colegas também. Então, assim, a gente precisa compreender isso, porque compreendendo o que é estrutura, compreendendo a teoria, a gente vai estar mais atento, mais presente, para a gente saber o que precisa observar, o que a gente precisa entender, o vínculo que a gente precisa criar com o nosso paciente. Outro ponto muito importante, estudar psicopatologia. Se a gente não souber psicopatologia, se a gente não souber os sintomas, se a gente não souber as funções psíquicas, aí o que a gente vai observar? Corre o risco de virar uma conversa, só um conselho, ou só você ali ansioso, não sabendo o que olhar. Então, estudar psicopatologia é fundamental para quem pretende trabalhar com psicologia, na minha opinião, e para quem, mais ainda, para quem pretende trabalhar com TCC. É o nosso dever, a gente precisa ser direcionado, a gente precisa ser intencional no que a gente fala, no nosso trabalho. Nosso trabalho não pode ser assim, eu vou vendo o que acontece e eu vou fazendo, não pode ser achismo. Então, isso é um princípio da TCC e da psicologia baseada em evidência. A gente tem que ser intencional, a gente tem que compreender o que a gente está fazendo. E até, pensando nisso, eu não sei se vocês viram ali, que nós vamos ter uma série de lives gratuitas sobre psicopatologia. Então, vocês podem se inscrever, elas vão ser no dia 17, 18 e 19, e vão trazer um panorama geral de tudo isso, de funções psíquicas, de primeiros atendimentos, de entrevista inicial. Então, a gente precisa saber avaliar o nosso paciente e diagnosticar, né? A gente está prestando um serviço, a gente nunca pode esquecer disso, né, que o paciente, ele é nosso cliente, e ele está ali pagando por um serviço, ele quer melhorar. Então, essa autoavaliação é muito importante que a gente faça. Nós estamos sendo éticos, a gente está seguindo a ciência, a gente está sabendo o nosso papel, ou a gente só está fazendo de conta, enrolando o nosso paciente. Então, é um exame de consciência fazer isso, muito importante. Aí, nós vamos aqui para a primeira sessão
de terapia. A primeira sessão de terapia, nessa primeira sessão, a Judite já começa falando uma frase que é muito importante ali no livro, que o objetivo mais importante na primeira sessão é inspirar esperança para o paciente. Inspirar esperança quer dizer que a gente vai mostrar para ele que a gente tem conhecimento, que nós somos aptos, que nós somos capazes de fazer com que ele siga um caminho que vai fazer com que ele melhore os sintomas dele, com que ele se sinta melhor, né? E a gente faz isso fornecendo psicoeducação e mostrando confiança de que nós somos qualificados, que nós podemos ajudá-lo. E como que a gente faz isso? Mais uma vez, o que eu falei ali no começo, quando a gente cumpre com o nosso objetivo como terapeuta, né? Se a gente for só, eu vou esperar ali, daí conforme o paciente vem e me traz, vou deixar ele falar, e aí eu vou dando um conselho, isso não é ser ético, isso não é ajudar o paciente. É claro que nós precisamos ser empáticos, humanos, atentos, cuidar do vínculo, mas não é só isso, nosso trabalho não é só esse. Então, para isso que a gente está estudando aqui, e por isso que a gente precisa compreender como que a TCC funciona, como é que é psicopatologia, como que eu vou trabalhar com o meu paciente, ter isso tudo muito claro, para realmente ajudar e prestar um trabalho que vale a pena, né? E com isso tudo, é claro que o paciente também percebe isso e tende a se engajar mais, e esse terapeuta que tem um direcionamento, ele traz mais alívio para o seu paciente, né? Ele deixa o paciente mais confortável, se sentindo bem, sentindo, ufa, eu agora realmente encontrei alguém que me compreende, que me explica, que traz essa compreensão, assim, do que eu posso fazer e que realmente vai me trazer um alívio emocional, né? Então, essa segurança só vem com estudo, com prática. Então, é muito importante que a gente pense isso e tenha sempre isso em mente. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, mais seguros nós ficamos, mais nós nos tornamos bons terapeutas. Então, a gente começa tudo com um bom rapport. O que é um bom rapport? O rapport, ele é a construção de uma relação de confiança, de empatia, de conexão entre o terapeuta e o paciente, porque a gente tem que sempre considerar isso tudo, o vínculo, a conexão, o conhecimento que a gente demonstra ter, tudo isso vai construir o rapport. E o rapport não é só, vem aqui que eu te acolho, vem aqui que eu te dou um colo, não é isso. Então, a gente precisa separar muito isso. Cria um ambiente seguro, onde o nosso paciente vai se sentir compreendido e com vontade de compartilhar esses pensamentos, as emoções. É um ambiente que ele não precisa se sentir julgado. E o rapport vem do francês e significa trazer de volta, criar uma conexão. E na psicologia, a gente entende como esse estabelecimento de vínculo, a sintonia, a conexão, a gente percebe na prática, quem atende aqui já pacientes, que às vezes é difícil estabelecer esse rapport, porque às vezes o paciente ele é cheio de resistência, ele não vincula com a gente, isso pode acontecer também. E a gente tem que sempre prestar atenção para trazer isso ali para a relação terapêutica, para ver se a gente vai conseguir desenvolver isso. E começa com a gente, claro que a gente precisa demonstrar empatia, escuta ativa, validação, não julgamento, e criar sempre esse ambiente seguro. Isso também faz parte dessa estrutura da sessão, que vai fazer parte de todas as sessões, não só da primeira, não só da entrevista inicial. Essa estrutura a gente tem que ter em mente que ela precisa estar presente nos nossos atendimentos, para a gente saber como fazer, para não deixar só o nosso paciente só falando e só contando, de repente,
toda a sessão ele vem e conta como foi a semana, aparecem novas demandas, aparecem novos objetivos, e aí você não consegue fazer um trabalho, não consegue estruturar um trabalho, e até mostrar resultado, para que o paciente se sinta eficaz, para que ele sinta autoeficácia. Então, a gente precisa prestar atenção sempre nisso. Como que é essa estrutura que a gente tanto fala, né? Em primeiro lugar, a gente vai lembrando, né, mais uma vez, que isso é uma forma didática de fazer. Não que você tenha que chegar a pessoa na tua frente e você falar, agora vamos fazer a verificação do seu humor. Tem que ser com fluidez. A verificação do humor, você pode usar escalas, formulários para fazer, ou simplesmente, o que eu prefiro fazer, que eu acho mais humano, que gera mais conexão, você pode pedir para o teu paciente, para ele falar como que ele se sente de 0 a 10, referente a vários sentimentos. Pedir para ele descrever como que foi a semana, como que ele passou, e falar como que ele se sente ali nessa sessão de 0 a 10. Aí vocês vão conversar sobre isso. Sempre é muito importante, fundamental, você verificar se o paciente tem alguma tendência suicida, algum pensamento suicida, alguns impulsos agressivos, homicidas. Então, você precisa verificar isso é um ponto de muita atenção, porque é a vida do paciente que está em risco, né? E essa verificação não pode ser restrita ao dia. De repente ele fala, hoje eu estou me sentindo péssimo, porque aconteceu isso, mas você tem que ter uma visão geral de como foi, assim, de como foram os outros dias, de que outras coisas aconteceram, se ele tem se sentido dessa maneira ao longo do tempo. E essa verificação, eu vejo, às vezes, quando eu atendo colegas para supervisão, uma coisa que essa verificação, às vezes, ocupa o espaço inteiro e existe uma dificuldade de interromper o paciente, de trazer de novo para o objetivo, trazer para o que é importante a gente investigar. Então, essa verificação ela tem que ser breve, não pode ocupar todo o espaço da terapia. E a gente vai aprendendo a fazer isso também. Aqui é interessante, se o paciente estiver fazendo uso de alguma medicação, outros tratamentos, para ele ver, para a gente perceber com ele se ele está conseguindo aderir a esse tratamento, se ele está tendo alguma dificuldade. Hoje a gente até falou disso ali nos stories, que o principal tratamento, eu acho essa frase bem legal, o principal tratamento, o que surge mais efeito é a adesão, né? E quando a gente pensa em medicamento, a gente acha, é só tomar o medicamento. Mas os pacientes têm muita dificuldade em aderir a isso, a não esquecer de tomar o medicamento, a fazer o que é simples. Então, a adesão a isso, ao que a gente fala, ao que a ciência sugere, às vezes é muito difícil para o paciente. Então, o tratamento, a gente fazer ele aderir a algumas coisas, assim, ao que é básico, de repente, dormir bem, comer bem, fazer exercício, isso é muito difícil. Se a gente tiver adesão a isso, a gente tem muitos resultados. Então, também não é, de repente, não é o complexo que vai trazer resultado, é o simples, né? A definição da pauta inicial. Então, a gente vai descobrir aqui o que é mais importante para o paciente, quais são os objetivos dele de hoje, o que ele está sentindo hoje, no presente, né? Para a gente definir como usar o tempo da terapia e como trazer resultados para ele, como trazer técnicas, trazer sugestões de atividades que vão fazer mais sentido para ele. Também, para a gente não sair, de repente, só aplicando atividades, protocolos e exercícios no nosso paciente só porque a gente quer fazer alguma coisa ali na terapia, para ocupar o tempo da terapia. Então, tudo precisa ser intencional e nós precisamos dirigir essa atenção para o que é importante e para o que vai trazer resultado, né? Nós não somos aplicadores de técnica, nós não somos aplicadores de exercícios, de planos de ação. A gente precisa ter tudo desenhado e intencional. Isso a gente faz com uma boa conceituação cognitiva,
entendendo de psicopatologia, estudando, entendendo do nosso paciente. Então, é tudo isso que a gente vai juntando para ser um bom profissional. Então, aqui também, a Judite traz, né, que existe uma atualização e revisão que são referentes aos planos de ação, que são as antigas tarefas de casa, que antes você fazia só baseado na visão tradicional da TCC, né, do que era disfuncional. E agora, a partir dessa edição, como ela foca em valores, em aspirações, em propósitos, então é baseado também na TCC voltada para a recuperação. A gente precisa também dar essas tarefas, né, esses planos de ação baseados nisso, no que é voltado para a recuperação, para os valores e para as aspirações do nosso paciente. Na primeira sessão também, a gente precisa reforçar o modelo cognitivo. Então, reforçar o modelo cognitivo é explicar para o paciente sempre, em todas as sessões, sem deixar nenhuma sessão de fora. Então, a Judite sempre fala que... Oi? Na mão? Oi? Uai, eu penso... Gente, vamos fazer assim, vamos desligar o microfone agora, e aí, no final, a gente abre para discussão, porque senão eu acabo perdendo o fio da meada aqui, eu acabo me distraindo, e eu fico muito concentrada, realmente, dando a aula. E daí, qualquer coisinha, se eu tiver que parar e falar no meio, vai me desconcentrar. Eu nem olho o chat, eu fico aqui concentrada no que eu estou falando. Então, voltando ali. Na primeira sessão, a gente precisa pensar em reforçar o modelo cognitivo. A Judite fala, e o Aaron Beck já falava, que uma sessão sem que o paciente entenda o modelo cognitivo é uma sessão perdida. E isso tem que ficar sempre bem claro para o paciente, né? Que os pensamentos, a maneira de pensar dele, esses pensamentos que podem ser automáticos, influenciam as emoções e os comportamentos. E isso, assim, é um ciclo. Claro que não precisa ser assim, às vezes as emoções também podem influenciar os pensamentos, os comportamentos também, então é um ciclo que ele pode ser, ele não é assim unilateral, né? Ele pode ser de todos os lados, influenciando tudo. Aqui a gente vai também revisar o plano de ação, ver se o que você sugeriu em outra sessão, né, de repente foi a sessão de avaliação, se ele realizou, se foi útil, se ele percebe o objetivo do que ele está fazendo, sempre perguntando se ele está entendendo o que está acontecendo ali na sessão, mostrando sempre o modelo cognitivo, sempre usando tudo isso para fazer a psicoeducação do paciente, né? Aqui também entra o diagnóstico do nosso paciente, que também não precisa ser algo fechado, mas aqui entra de novo a psicopatologia. Por que é importante? A gente precisa saber o que observar, os sintomas, para a gente desenhar um plano de tratamento, para a gente mostrar mais segurança para o paciente. E para a gente saber fazer um diagnóstico, né? Como que a gente vai saber fazer um diagnóstico, principalmente um diagnóstico correto, para seguir com o nosso atendimento, se a gente não entende de psicopatologia. Então, mais uma vez, entendam de psicopatologia. A psicoeducação sobre o modelo cognitivo, até desenhando com o paciente, exemplificando com os comportamentos dele mesmo, e o que também é fundamental é identificar os valores e as aspirações dos nossos pacientes. O que é importante para ele, como que ele imagina que a vida dele mudaria a hora que ele conseguisse alguns objetivos de vida, algumas coisas que são importantes para ele. E assim, pensando nesse aspecto, a gente consegue ver e até mostrar para o paciente o que você faz hoje que está de acordo com esses valores e o que você faz que não está de acordo com esses valores e que você precisa se engajar em mudanças, por mais que elas sejam difíceis,
por mais que você não esteja com vontade de fazer. E por que é importante você se engajar nesse tratamento? Porque aí você traz o teu conhecimento também e dá segurança para o teu paciente. Esse tratamento que eu estou te oferecendo é diferente, porque ele é baseado em ciência, várias pessoas já testaram isso e tiveram sucesso, né? Então, o teu paciente pode chegar ali e falar, eu já fiz vários tipos de terapia, eu sentia que não trazia efeito, que não me fazia nada de diferente, então eu tenho um pouco de preconceito com a terapia. Aí você pode, a partir disso, mostrar, não, mas eu estou te oferecendo um tipo de terapia que tem vários estudos que já funcionaram para casos parecidos com o seu. Isso traz esperança para o paciente, traz mais confiança, faz ele confiar mais em você e no processo, e faz ele engajar mais no tratamento e voltar outras vezes também. Então, a gente precisa entender que os valores das pessoas moldam as escolhas delas e os comportamentos. Então, a maneira que elas se comportam, se a pessoa não está se comportando ali de acordo com o que ela acha que tem valor na vida dela, com os valores, as pessoas se sentem perdidas, tristes. A gente precisa compreender os nossos valores e saber para onde que a gente quer ir, para onde a gente está indo, né? Então, essa identificação e a conceituação dos valores e das aspirações, dos propósitos, é muito importante por causa disso. E como fazer a psicoeducação no modelo cognitivo? A gente pode usar o próprio relato do paciente para fazer essa psicoeducação. Pedir, explicar para ele e perguntar se ele entendeu, pedir para ele colocar em suas próprias palavras. Eu trouxe aqui um modelinho que a gente não precisa nem ficar lendo, mas assim, só para vocês entenderem como é colocar nas próprias palavras do paciente. Então, os pensamentos, eles influenciam a maneira que a gente se sente, eles influenciam as nossas reações fisiológicas, eles influenciam a maneira que a gente se comporta. Então, fazer esse exercício de pensar, de prestar atenção em tudo isso, prestar atenção nos pensamentos, prestar atenção nas reações do corpo, do nosso corpo, é muito importante para entender esse modelo cognitivo e para fazer sentido o paciente entender isso e se engajar nessas estratégias. Como a gente falou, as crenças que estão lá enraizadas, que é a nossa maneira muito particular de ver o mundo, fazem com que a gente tenha um filtro e enxergue as coisas de uma maneira distorcida. E isso vai influenciar nos pensamentos, isso vai influenciar nas emoções, isso vai influenciar nos nossos comportamentos, nas reações que a gente tem com as outras pessoas, né? Então, eu deixei aqui um exemplo. Você já percebeu como antes de uma apresentação sua mente começa a criar vários cenários negativos, né? Isso aqui é uma pessoa que precisa apresentar um projeto e está muito angustiada com isso. Aí mostrar que isso não acontece por acaso, que no modelo cognitivo a gente acredita que o que a gente sente não é causado diretamente pela situação, mas pela nossa interpretação da situação. Então vejam como sempre é importante a gente falar para o nosso paciente disso, porque ele vai trazer muita coisa, ele vai chegar com raiva, ele vai chegar frustrado, ele vai chegar muito triste, ele vai chegar muito deprimido, e a gente vai validar isso tudo. Não é que ele não pode sentir, não é que ele não vai sentir, mas existe muito da interpretação que ele está fazendo sobre os fatos. Então, será que não existe uma outra maneira de ver, né? E o que ele pode fazer ativamente, em que comportamentos ele pode se engajar, em que pensamentos, no que ele pode modificar os pensamentos, que vai modificar todo esse ciclo. Aqui no livro, a Judite traz o modelo cognitivo da depressão e ela traz o caso do Abe. E o Abe, ele tem muitos pensamentos automáticos negativos, ele tem dificuldades de relacionamento, ele tem dificuldade no trabalho, ele tem crenças disfuncionais e ele não consegue sair do lugar, e ele tem muitos comportamentos de evitação. E como isso
contribui, mostrar para ele, ele fala assim, eu não tenho vontade de fazer nada, por exemplo, eu tenho vontade de ficar deitado. E como ficar deitado contribui para a manutenção desse quadro depressivo dele, né? Então, ele tem dificuldades no trabalho, conflitos interpessoais, crenças de incompetência, de não ser bom o suficiente, de que as pessoas não se importam com ele. Os pensamentos automáticos negativos podem ser: eu não vou nem tentar, porque senão eu vou falhar de novo. As pessoas vão perceber que eu sou um fracasso. Nem adianta, nada vai dar certo. Então, essa desesperança que é muito típica da depressão. Aí ele apresenta tristeza intensa, fica desmotivado e vai ficar sem fazer nada, se isolar novamente, não procurar os amigos, procrastinar, reduzir as atividades prazerosas que ele poderia fazer, né? Ele fala lá em determinado momento, eu gostaria de sair com meu neto, e ele não faz mais isso porque ele vai reduzindo essas atividades prazerosas do dia a dia dele e vai se isolando, e isso vai alimentando todo esse ciclo. Quanto mais ele alimenta esse ciclo, menos chances ele tem de viver experiências que possam ser boas, que possam ser valiosas, que possam reforçar essas crenças deles de valor, né? Então, isso que a gente precisa mostrar, que às vezes, muitas vezes, isso muitas vezes mesmo, é preciso, principalmente na depressão, fazer mesmo sem vontade, que fazer mesmo sem vontade vai trazer autoeficácia, sensação de, eu consigo, vai trazer reforço, e isso vai ser muito mais positivo para uma pessoa deprimida. Os objetivos da psicoeducação. A psicoeducação é o coração do tratamento em TCC também, né? A gente precisa entender como fazer uma psicoeducação. É o nosso papel, nós somos responsáveis por fazer uma psicoeducação. E isso inclui falar com o paciente sobre o transtorno dele, trazer os sintomas, localizar esses sintomas nele. E isso vai tornar o paciente ativo no processo. Ele vai entender os próprios padrões. Isso é o empirismo colaborativo, né? Que você vai trazer muito da ciência, do que a ciência diz, do que a TCC diz, do que os estudos dizem, mas o teu paciente vai trazer muito dele, de como funciona isso para ele, na realidade dele. Traz mais responsabilidade no tratamento e essa sensação de que pequenas mudanças, pequenos passos geram grandes impactos muito grandes no comportamento. Isso vai fazer com que o paciente tenha adesão, inclusive a medicamentos, com que ele entenda melhor que isso pode fazer com que ele saia desse ciclo de desesperança, de desmotivação, né? E aqui, na adesão ao medicamento, é bem importante a gente pensar e prestar atenção, porque nós, psicólogos, nós terapeutas, é quem tem mais acesso ao dia a dia do paciente. Se ele vai lá num psiquiatra, por exemplo, eu que trabalho bastante com os mesmos pacientes que o Hélio, por exemplo, se ele vai lá, ele traz um recorte muito transversal daquele dia, ele não fala muito se ele está aderindo ao medicamento todo dia, ele fala de um dia específico que ele vai lá, se ele vai cada um mês, cada 2 meses, e nós temos acesso ao dia a dia, temos acesso a todo esse conteúdo do paciente. Então, é importante esse trabalho, né, conjunto, e a gente prestar atenção e fazer a psicoeducação do nosso paciente em relação a isso. A psicoeducação, ela precisa ser feita, obviamente, antes da reestruturação cognitiva, né, porque o paciente precisa entender o que está acontecendo com ele, para daí a gente reestruturar essas cognições, esses pensamentos, crenças intermediárias, crenças centrais. A gente precisa saber aqui, de novo, de psicopatologia, né, que entender se essa queixa se enquadra em critérios diagnósticos. De repente, você não vai dar um diagnóstico fechado, mas o paciente precisa ver os sintomas dele de forma organizada, para ele conseguir validar ou invalidar esses sintomas, e para que a gente também entenda isso no dia a dia dele, a gente precisa perguntar e saber o que perguntar, e isso a psicopatologia nos traz. E por que
que agora, né, a partir desse novo livro, dessa terceira edição, por que é tão importante trabalhar valores e aspirações? Por que a Judith traz muito isso ali, tanto no caso do Abe, quanto no caso da Maria? Porque quando as pessoas percebem que elas não agem de acordo com seus valores, elas costumam ficar muito estressadas e angustiadas, né? A gente quer ter os nossos objetivos e quer chegar lá. A gente tem um ponto que a gente quer chegar, que a gente tem uma aspiração para a nossa vida, esperança para o futuro. Então, por isso que é importante, né? Então, o que é importante não são as aspirações isoladamente, mas o significado que o paciente vai atribuir a essas aspirações. Então, a gente precisa ajudar o paciente nesse processo de tirar conclusões, de perceber e de ver como esse trabalho, como ele agir nisso, vai melhorar a vida dele, a imagem pessoal, o senso de propósito. Então, criar essa imagem de que é possível conseguir, de como vai ser a vida dele quando ele conseguir atingir essas aspirações, traz de novo esperança e vontade de ficar engajado no tratamento e emoções mais positivas, né, durante a sessão. Definindo objetivos. A gente precisa saber de tudo isso que a gente falou lá atrás para definir os objetivos ali da terapia. Ver o que foi definido nos valores, isso precisa ser colaborativo, a gente vai fazer junto com o paciente, não somos nós que vamos, a partir do que o paciente nos traz, falar, então eu acho, é colaborativo, você traz a hipótese para o teu paciente para ele validar. A gente precisa identificar os pensamentos que interferem nessa definição de objetivos, trazer o comprometimento com a mudança. Aqui falando, né, que a gente encontra o nosso paciente uma vez por semana, durante 1 hora, mas quem trabalha em todo o resto do tempo é ele mesmo. Então, ele precisa se comprometer com essas mudanças que a gente fala em terapia, mesmo que ele tenha pensamentos interferindo, mesmo que ele não tenha vontade, ou mesmo que ele ache, não adianta, eu já faço de tudo e minha vida é assim mesmo, eu sou um fracasso. Então, ele precisa saber responder a esses pensamentos, não que ele não vá ter mais pensamentos, mas que ele vai aprender a responder de uma outra maneira, fazer uma interpretação diferente, né? Fazer uma hierarquia de objetivos, mas também evitar sobrecarregar o paciente com muitos objetivos, porque às vezes fica tudo assim, fica inalcançável, né? Então, fazer uma hierarquia, definir alguns, ir trabalhando com aqueles, até ele conseguir realizar aqueles, e depois entrar em outros objetivos. A dificuldade, né, se o paciente tem dificuldade em definir objetivos e metas, e por que ele está fazendo terapia. Eu gosto, e ela coloca aqui também, para ajudar o paciente a ser mais específico, perguntar para ele essa pergunta do milagre. Se acontecesse um milagre na tua vida, e enquanto você dorme, como seria a sua vida amanhã? A partir disso você entende, e o paciente também consegue entender como que são esses objetivos. E às vezes o paciente traz alguns objetivos que não dependem dele, e a gente também precisa mostrar, né? Eu gostaria, um milagre seria se a minha esposa ou meu marido fosse diferente, amanhecesse diferente. Mas será que isso é possível? Ou o que é possível ele trabalhar, o que faz mais sentido, é ele trabalhar o olhar dele, que ele tem sobre isso. É claro que pode ser um relacionamento muito ruim, tudo, mas ele pode enxergar isso ao longo do tempo, não é que ele vai entender, de repente, que a terapia vai mudar a outra pessoa. Isso não acontece, não muda o mundo, não muda a outra pessoa, mas muda a visão que a gente tem do mundo e como que a gente pode trabalhar para ter uma visão e para a gente responder de maneira diferente ao que o mundo nos oferece. É isso que a terapia vai oferecer, né? A parte final da sessão, a gente vai fazer um resumo final e pedir um feedback sempre para o paciente, entendendo o paciente, como que ele está se sentindo ali, será que ele está entendendo? É importante o que ele pensa, é importante o que ele acha, é importante o que ele acha até da gente mesmo, ou do processo, ou da estrutura, ou da psicoeducação. Então, assim, é uma oportunidade do paciente expressar para a gente o que ele está sentindo e para a gente resolver algum mal-entendido que possa surgir ou algum ponto que precise de atenção.
Então, a gente é aquilo, não é uma relação que nós somos superiores ou que existe uma hierarquia. É de igual para igual. Então, isso é o relacionamento terapêutico. É muito importante que a gente pergunte como que a pessoa está se sentindo nessa relação, se está fazendo sentido para ela, se ela está gostando, se ela está se sentindo bem, né? E a partir disso, vocês podem conversar. Até ali no livro, a Judith, ela oferece uma outra solução quando o paciente tem dificuldade de falar. E tem muitos pacientes que têm essa dificuldade. Ela fala para preencher um formulário. Eu não gosto muito porque, mais uma vez, traz essa frieza, né? Então, é interessante você interagir até com essa dificuldade do paciente. Falar, eu percebo que você tem dificuldade para falar, mas eu não estou aqui para te julgar, é muito importante para a nossa sessão, para a tua melhora, nós temos aqui uma relação, então, explicar, enfim, sobre como é a relação terapêutica. Então, e aqui é um ponto fundamental que a gente tem que fazer esse exercício enquanto terapeutas, de saber quais são os nossos próprios valores. Será que a gente sabe quais são os valores, quais são as nossas aspirações, quais são os nossos objetivos de vida, o que é importante para a gente enquanto ser humano, e a gente pensar se também a gente também está agindo de acordo com esses objetivos, né? De repente você fala assim, meu objetivo é ser um bom terapeuta, o melhor da minha área, ser reconhecido no que eu faço. Tudo bem, é um ótimo objetivo, mas o que você faz em nome disso? Você estuda? Você participa de um grupo como esse aqui que a gente está participando? Você busca conhecimento? Você busca curso? Você busca profissionais que vão colaborar com isso, ou você só fica esperando sentado, fica procrastinando, vendo televisão, mexendo no TikTok o dia inteiro, enquanto a vida passa e você só aspira a isso, né? Então, o que a gente está fazendo também para atingir os nossos objetivos? Isso é muito importante. A programação das atividades, que daí é o capítulo 7. No caso do EIB, foi muito interessante a Judith ela identificar essas atividades de prazer, conexão, controle e realização. Mas quando a gente pensa num paciente deprimido, né, isso é interessante até a gente frisar, um paciente severamente deprimido, às vezes ele chega na sessão e ele fala assim, nossa, eu não consigo fazer nada. Hoje, para eu vir aqui nessa sessão, que eu vim porque me trouxeram, foi um grande sacrifício, porque eu não queria levantar da cama, eu não quero tomar banho, eu não quero fazer nada, nada me dá prazer, eu só quero ficar deitado no quarto escuro, quieto. Então, esse é um paciente muito deprimido. Não adianta você falar para esse paciente, olha, vai lá e faça exercício, conviva com os teus amigos, faça interação social, converse com a tua esposa. Não adianta, porque o que ele está falando, as atividades, o que ele perdeu, o prazer e a desesperança dele é muito grande. Para você fazer uma ativação comportamental, que é importante na depressão, você vai ter que fazer primeiro com que ele levante da cama, de repente, por 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Depois você vai ter que falar para ele que ele pode, uma atividade, um objetivo dele pode ser tomar banho, pode ser pentear o cabelo, pode ser escovar os dentes. E isso a gente precisa ouvir o paciente para saber, né? Porque senão a gente corre o risco de já chegar falando, olha, para a família, olha, você tem que fazer ele sair da cama e ir no shopping, por exemplo. Gente, é um caminho muito longo para esse paciente sair da cama, que ele está na cama sem conseguir fazer nada, até ele chegar, sair, dar uma volta no shopping. Então, essa sensibilidade que a gente precisa ter, né? E aí, a partir dessa, para programar uma atividade, então a atividade precisa ser personalizada, não vai ser igual para todo mundo. E aí, a gente vai explicar que essas atividades que a gente vai realizar são importantes para a gente identificar que a evitação, por exemplo, ficar deitado o dia todo, pode ser uma evitação de outras coisas, e isso só fortalece, só colabora com a piora do quadro depressivo, não vai melhorar, não vai fazer a pessoa melhorar, ela tem a sensação, eu vou ficar aqui deitada até eu melhorar.
Mas a gente tem que mostrar que se ela não fizer nada, ela não vai melhorar. Então, é mostrar esse caminho aos poucos, com o vínculo, com a ativação comportamental. Às vezes pode ser um pouco frustrante, porque a gente quer que o paciente saia disso logo. E aqui também, se for também um paciente severamente deprimido, você vai ter que ver se ele está fazendo um tratamento com um psiquiatra. A gente tem que ter essa visão também, né? De trabalhar em conjunto para que o paciente saia desse estado, mas mostrando que é possível, que outras pessoas, você já viu várias pessoas que já saíram disso e conseguiram assumir o controle da própria vida, né? E o quanto fazer tudo isso vai trazer autoeficácia, reforço, vai fazer com que ele melhore. Aqui ela traz ali no livro, né, um quadro de atividades, que está ali na página 120, que vocês podem fazer com o paciente, preencher, mas não é todo paciente que gosta, tem alguns pacientes que eles preenchem, que eles trazem, que eles falam sobre esse quadro de atividades, e tem os pacientes que demonstram mais resistência, têm mais dificuldade. Por exemplo, a Maria, que a Judith traz nesse livro, né, que ela traz justamente também com esse objetivo, que quem leu a segunda edição sabe que a Célie era uma paciente muito fácil, colaborativa, então tudo que ela falava, a Célie ia lá e fazia, ou até fazia antes dela falar. Então a Célie era uma paciente relativamente tranquila e colaborativa, não demandava muito do terapeuta. E aqui a Maria, ela já é uma paciente mais que, e o Abe também, né, mas a Maria mais, que ela é depressiva também, tem traços de transtorno borderline, então ela precisa de muito mais auxílio, ajuda, para identificar essas atividades que são significativas e que têm que ser feitas de uma maneira fácil, para que ela consiga fazer. E ali tem no livro até alguns exemplos que ela traz, né, de fazer uma hierarquia. Então, o que você precisa fazer? No caso de um paciente severamente deprimido, aí a gente vai fazer essa hierarquia, por exemplo, levantar da cama por X tempo, se expor ao sol, dar uma volta em volta da quadra, ou ainda antes, né, só levantar da cama, escovar os dentes, ficar fora da cama por tanto tempo, assistir alguma coisa na TV, assistir um filme. Então, a gente vai criando, personalizando com o nosso paciente o que faz sentido para ele. E a gente tem que observar, né, que precisa existir essa avaliação das atividades. Então, o paciente vem uma semana e você sugere algumas atividades e você vai precisar avaliar, classificar se isso melhorou o humor, se isso fez sentido, se de 0 a 1, de 0 a 10, quer dizer, ficou errado aqui o slide, de 0 a 10, como esse paciente se sentiu fazendo essas atividades, se teve uma melhora significativa e reforçar o comportamento dele. E quando as pessoas estão deprimidas, a memória delas fica, e esse filtro de realidade fica mais focado em acontecimentos negativos, né, do que no que está acontecendo na realidade. Então, é interessante a gente também trazer isso como psicoeducação, que o paciente, se ele trouxer, prestar atenção e até anotar essas atividades logo após elas terem ocorrido, isso vai ajudá-los a reconhecer esses acontecimentos que foram melhores, nem que seja assim um pouquinho melhor, mas um pouquinho melhor já é melhor do que 0, né? E o tipo de atividade, é isso que eu estava falando, como que você vai definir o tipo de atividade? Você vai considerar um dia típico do teu paciente, né? Não de um paciente genérico deprimido, do teu paciente, para você poder personalizar e observar esses padrões de recorrência também. E por que programar essas atividades? Por que fazer isso? Por que prestar atenção em tudo isso que a gente falou, em tudo isso que ela traz no livro? É tão importante, por que é fundamental a gente criar esses objetivos, essas aspirações, mostrar para o paciente que o que ele está fazendo não está de acordo com o que ele gostaria para a vida dele, que ele tem, a gente precisa investigar no paciente esse desejo de mudança. E também
trazer que vocês podem trabalhar juntos, examinando quais são esses pontos, e vocês podem, a partir disso, modificar tudo isso, e ele pode se sentir melhor, né? Então, essas atividades, elas não são só tarefas de casa. Às vezes, o paciente, por que ele não se engaja em algumas atividades? Por que a gente tem pacientes que, às vezes, eu não consigo, eu não vejo sentido nisso que você está me propondo. Porque isso pode não fazer sentido para ele. Ele pode falar, mais uma coisa para eu fazer, não vou conseguir, eu não dou conta, eu não vejo sentido nenhum nisso. Mas se ele compreender que são experimentos comportamentais que vão desafiar esses pensamentos, essas crenças, e que vão fazer com que ele saia do lugar que ele está para ficar mais perto do lugar onde ele deseja estar, isso vai fazer com que ele se engaje em novas experiências, né? E com que e a gente consegue coletar mais evidências do que podem reestruturar essa visão dele que ele tem, que é a tríade cognitiva, né, que é a visão que ele tem sobre si mesmo, sobre os outros e também sobre o mundo. Então, o que significa isso na prática, na nossa prática clínica, né? Que um paciente com depressão, ele vai perceber que ele pode sentir esperança novamente, que ele pode sentir prazer novamente, se ele se engajar nessas pequenas atividades. Você vai pedir um voto de confiança ao paciente. Ele vai fazer de uma outra forma, vamos fazer de uma forma estruturada, vamos compreender que às vezes é preciso fazer mesmo sem vontade, que isso pode te trazer muitos resultados. Então, o paciente pode ser muito cético nisso, né? Mas a gente vai trabalhando com essas atividades, com esses objetivos, com a psicoeducação, para trazer mais esperança para a vida desse paciente. Um paciente ansioso, né, por outro lado, ele pode perceber que a situação que ele teme não é tão catastrófica, que ele pode enfrentar algumas situações e não vai acontecer tudo aquilo que ele imaginava na mente dele, na cabeça dele, que pode ser uma coisa mais tranquila, que ele pode lidar com isso, que não é que não vai acontecer, mas que ele pode ter ferramentas, resiliência, para aprender a lidar com as situações. Um paciente com baixa autoestima, ele começa a enxergar também as suas próprias competências, que ele pode perceber que ele tem condições, que ele consegue completar essas tarefas que lá pareciam tão desafiadoras, mas depois que ele faz, cada vez que a gente faz alguma coisa, que a gente se propõe a fazer e consegue fazer, dando esses pequenos passos, é muito gostoso, né? Dá uma sensação de autoeficácia, dá uma sensação de dever cumprido, de eu posso, e isso vai alimentando vai nos reforçando, é um auto-reforço, e que vai fazendo com que a gente tenha essa regulação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que a gente seja dono da nossa própria vida, pegue as rédeas da nossa vida e vá fazendo de acordo com os nossos valores, né? Então, não é só uma ocupação, é um instrumento de mudança cognitiva e emocional, para que o paciente perceba que isso pode não corresponder à realidade. Então, é isso, gente, por hoje. Essa é a discussão do nosso capítulo de hoje, dos nossos 2 capítulos de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem produtivo, e eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Deixa eu parar aqui a apresentação, para que vocês possam trazer as percepções de vocês. Eu acho que a Hélia já levantou a mão, né? Pode falar, pode ligar teu microfone. Eu adorei hoje, porque você explicou muito bem sobre cada paciente. Tem uns que aderem ao instrumento, tem uns que não, né? Uhum. Isso foi muito bacana, porque eu tive a experiência, quando eu me formei, né? Quando eu fui para a TCC, que a gente tem uma ansiedade de aplicar os instrumentos, né? É uma coisa que você acaba
levando para o cliente e ele realmente ele não entende muito bem aquela rotina, né, de colocar Sim. avaliação de humor. Então, assim, eu achei bem bacana você pontuar, porque nem todos aderem, e tem uns que gostam muito dos instrumentos, né? Um que eu acho importante, né, que foi muito fundamental para eu entender, foi a roda da vida, que é um instrumento Uhum, que começava a sessão, né, logo no começo colocava, eu entendia como estava esse cliente, e ao final, quando ia dar o feedback, mostrava novamente a execução da roda da vida e mostrava como foi o avanço, os ganhos, né? Então, assim, uhum, a TCC tem instrumentos riquíssimos, como você mencionou, só que por muitas vezes o cliente não enganja nele, não faz os registros realmente, as tarefas. E quanto a paciente depressivo, a gente sabe que é multifatorial, né? E o que é muito curioso é que, às vezes, vem de um processo de enfrentamentos anteriores, né? E que ele já está numa exaustão mental, e paralisa, né, o processo de decisão dele. Ele fica comprometido nas decisões dele, fica paralisado. Então, eu acho interessante falar que, às vezes, eles precisam de comandos, né? Você precisa ter um comando para ele, e tem que ser gradativo, dentro das possibilidades dele, como você mencionou, né? Então, é tão uhum. necessário colocar ali, olha, acorde 8 horas, que é o seu horário, qual o melhor horário para você? 8 horas? Acorde 8 horas, tome um banho para começar seu dia, né? Tente Uhum, pegar um sol às 11. Então, assim, planejar uma rotina que seja razoável isso. para que ele possa executar. Eu achei interessantíssimo, que eu nunca usei e eu vou começar a usar, o milagre. Eu amei, amei sobre o milagre, Uhum. porque assim é E uma isso linguagem conecta, tá, importante. com o paciente quando você usa quando você traz alguma coisa assim, né? Eu achei fantástico. Muito obrigada. A sua aula acrescentou muita coisa. E a depressão para o cliente é difícil, e para nós também alcançar esse cliente é mais desafiador, porque o cliente com Uhum, depressão, como a gente disse, é multifatorial. Então você tem que sim. ir buscando qual a demanda dele, né? O que fez com que ele chegasse a esse ponto, né? Para ir, de certa forma, desconstruindo. Eu acho que é um dos clientes desafiadores, porque você vê uma apatia muito grande. Então, o que você Uhum, vai apresentando ali para ele tem que ser muito gradativo, né? Obrigada por hoje, isso. André. Ai, que bom que você gostou. É bem isso, né? A gente precisa pensar que existe até um grande preconceito com relação à TCC, que quem trabalha com a TCC é aplicador de técnica, chega lá, um protocolo e só aplica. Gente, isso é a maior mentira. Claro, tem gente que faz assim, mas nós não podemos ser assim. A gente tem que entender o nosso paciente, entender de tudo isso, compreender e não seguir à risca um manual, alguma coisa assim, porque nós precisamos ter a nossa sensibilidade, a nossa interpretação e personalizar o tratamento. Então, isso é um grande ponto. A Neuci tá querendo falar, né? Pode falar, Neuci. Acho que está mudo o teu microfone. Agora sim, está ouvindo? Ah, agora sim. Tá Oi, bom, tudo bem? bom dia, tudo bom. André, eu queria fazer uma pergunta mais prática, né? A Tá. questão dos valores, como você falou, também como a Ellie, achei a pergunta do milagre interessante, mas quando você vai atrás de buscar esses valores com o paciente, normalmente, como que você faz isso? Você usa algum instrumento ou só ali na sessão mesmo, através das perguntas, você vai trazendo esses valores ou essas aspirações? Queria entender um pouquinho mais na prática, como que a gente Tá. usa isso. Então, eu gosto muito, como eu falei para vocês, como eu tenho falado, eu gosto muito de cultivar esse relacionamento com o paciente, de conversar com ele. Então, eu procuro perguntar o que é importante para ele, aonde ele imagina que ele vai estar daqui a um tempo, aonde ele quer estar daqui a um tempo, o que é
onde ele quer estar. Como a Elia falou ali, essa roda da vida, às vezes pode ser interessante porque você avalia várias áreas da vida do paciente e ele te traz, com relação à família, o que você imagina? Com relação ao trabalho, o que você imagina? E como que está em cada aspecto desse, sei lá, uma amizade, cuidado, autocuidado, como que em cada aspecto desse você avalia de 0 a 10 o teu comprometimento, está do jeito que você estava, o que está do jeito que você imagina, o que não está. E aí o milagre é você perguntar assim, se a tua vida fosse mudar totalmente, hoje você tem essa vida, se fosse mudar totalmente, o que você consideraria que precisaria mudar? Eu acho que tem que mudar, daí como eu falei, eu acho que eu tenho que mudar porque eu gostaria de ser, eu gostaria de ter um corpo melhor, por exemplo. Vamos pegar algo que eu trabalho bastante. A pessoa tem obesidade, eu gostaria de perder 10 quilos. Tá, tudo bem, isso é importante para você. Aí você vai ver que valores tem, o que tem de valor nisso, o que a vida dela mudaria se ela perdesse esse peso, o que seria diferente, o que não seria diferente, o que ela está fazendo hoje que está de acordo com esses valores. Então, assim, é personalizar. Não, eu acho que, assim, a gente pensar sempre em trazer questionário, trazer instrumento é muito complicado, porque nós nos limitamos muito e nos afastamos do nosso paciente, e não é o nosso objetivo, né? Então, sempre procurar trabalhar nesse vínculo. Às vezes, outra coisa assim, às vezes o paciente ele pensa assim, meu Deus, eu não consigo pensar em nada, eu não consigo pensar. Aí você pode trazer uma lista de valores, pode ser ampla, para ele riscar naquela lista o que faz sentido para ele. Sei lá, tem uma lista com 100 valores pessoais, daí ele vai riscando e a partir daquilo ali você vai trazendo para a realidade dele, para a vida dele, para o que ele quer fazer, para os objetivos, aspirações. Então, tem várias maneiras de fazer, né? Tá joia. E aproveitando uma segunda dúvida sobre essas atividades também, né? Quando a gente fala entre domínio e prazer, eu às vezes tenho uma certa dificuldade em entender o domínio e o prazer ali. Se você pudesse dar uma breve explicação. Uma explicação assim de forma breve, o domínio é você ter as rédeas da sua própria vida. Você se sentir o protagonista da sua vida, não sentir que as pessoas, que você é uma vítima das circunstâncias. E o prazer são as atividades prazerosas, as atividades que trazem satisfação, que trazem prazer, que trazem conexão com as outras pessoas. Então, é nesse sentido. Tá bom. Obrigada, Andréia. É isso, mais alguém quer falar? Então, gente... peraí. Elia quer falar? Uma última pergunta. Quando eu estava na faculdade, o meu supervisor falou sobre os testes, no caso da depressão, da escala da Judite, que o conselho tinha mudado as regras da aplicação do teste de ansiedade e de depressão, da escala, né? Você tem alguma coisa atualizada a respeito? Então, eu tenho alguns testes que eles são recomendados, depois eu posso até passar ali para vocês ali no grupo, e tem um inventário de depressão, de Beck, tem algumas coisas que são utilizadas, e tem outras que não fazem sentido, mas eu passo ali para vocês, ali, o que é usado. Mas assim, o teste ele pode ser útil para a gente, um teste, um inventário, e às vezes assim, mesmo que ele não seja validado, né, vamos supor assim, mas ele é um instrumento para você conversar com o teu paciente. Se você traz ali um inventário, não é que você vai fazer um teste, vai falar, olha, você tem depressão, entende? Olha, segundo esse teste. Mas é um instrumento para você poder interagir com o teu paciente. Eu acho que eu gosto de pensar mais nesse sentido, que a gente tem que, antes de pensar em teste, em aplicar, em se certificar, se um paciente tem depressão, a gente olha os critérios da depressão, conversa com o paciente, e é óbvio que o paciente tem depressão. A gente não precisa aplicar nenhum teste para saber disso. Vocês não concordam comigo?
Então, aplicar o teste é assim, vou me certificar de que esse paciente tem depressão. Mas se você conhecer a psicopatologia e conhecer os sintomas, você vai saber que o paciente tem depressão. E vai saber o que trabalhar com ele. É um instrumento que pode ser útil para você conversar, para você, para ele trazer o ponto de vista dele, para ele conseguir compreender os sintomas, que de repente os sintomas, o que ele está sentindo não é só, eu sinto preguiça, eu sou um preguiçoso, eu sou uma pessoa que não faz nada, eu sou um procrastinador. Não, que isso faz parte de um quadro, de sintomas, de um transtorno, de uma condição, né? Então, essa é a minha opinião bem pessoal, até de que faz mais sentido assim. Eu agradeço, porque tem uns que chegam na clínica falando que estão deprimidos e estão passando por um enfrentamento, né? Isso. Mas aí por isso existem os critérios diagnósticos que a gente precisa entender e precisa saber sobre psicopatologia. Assim, se vocês não entendem de psicopatologia, gente, vão atrás disso. Isso vai tornar vocês profissionais melhores, vai fazer com que vocês saiam, assim, de uma visão e entrem em outra visão. E o paciente de vocês também vai sentir mais segurança com vocês, né? Eu agradeço, Andréia. Tá bom? Então tá bom, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, e nós nos vemos a semana que vem, né, aí com o capítulo 7 e 8, e foi uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, e ver tantas pessoas interessadas em estudar, em melhorar como profissional, tá bom? Beijo, ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.